essa nossa aproximação com as sociedades científicas, com a Academia Brasileira de Ciências, eu acho que ela pode ser muito benéfica, muito produtiva, muito salutar. Nós dialogamos no dia a dia com cientistas lá na ponta, mas nós precisamos também dialogar com sociedades científicas, né, e com as outras entidades que congregam os cientistas, né, os pesquisadores, que são a razão do nosso trabalho, né, do trabalho das fundações de amparo à pesquisa. Depois da apresentação da professora Cláudia, então, nós teremos a apresentação do CNPq, depois da Embrapi e da RNP. Então, neste fórum, né, nós estamos agregando várias instituições relevantes, né, a presença aqui da Embrapi para nos trazer mais informações sobre o que vem sendo desenvolvido e com quem nós já temos algumas parcerias, né, e podemos certamente ampliar. E a presença da RNP, eu acho que pela primeira vez, né, participando de um fórum CONFAP-CONSECT, que também vai nos relatar aqui ações que a RNP vem desenvolvendo e parcerias, inclusive, né, agora com o CONFAP, né, agora que também o CONFAP passou a fazer parte do Conselho de Administração da RNP, né, eu acho que nós podemos trabalhar em diversas ações aí que vão trazer benefícios a todos, né? Então, professora Cláudia, vou te passar a palavra. A professora Cláudia também, ela estava programada para o final da tarde a apresentação dela, mas ela tem uma outra agenda aqui, né, na universidade, no final da tarde, então ela vai fazer a apresentação dela agora. Obrigado, Cláudia. Obrigada, professor Odi, obrigada ao professor Paulo, né, pela bela recepção e pela, como é que se diz, calorosa recepção, e obrigada às apresentações desta manhã também. E a ideia é aumentar essa parceria com o CONFAP, mostrando um pouco uma face, talvez, que não é muito conhecida da SBPC, porque a SBPC é muito conhecida pela sua combatividade, né, e junto até com o CONFAP, está na ICTP, na Iniciativa pela Ciência e Tecnologia no Parlamento. E aí, para não dizer que já ouvimos tantos projetos hoje de manhã, então só lembrar que é preciso, para não esquecer essa combatividade da SBPC, lembrar que é preciso continuar a luta, né, pela devolução da MP 1136, porque é nefasta para o FNDCT, e lembrar também que o orçamento de 2023 ainda está para ser votado, e o nosso vizinho, né, o relator vizinho aqui do Piauí, o senador Marcelo Castro, então, quem sabe aqui a gente não pode rever esse orçamento de 2023, né, para a ciência e tecnologia. Mas agora, voltando, eu vou mostrar um pouco a SBPC institucional, né? E aí, bom, como vocês sabem, só lembrando um pouco, ela foi criada em 1948, depois, em 1949, a gente já fez a nossa primeira reunião anual, e aí seguiu, né, uma estruturação, não consequência da criação da SBPC, mas foi talvez um passo primeiro, a criação, a estruturação do nosso sistema de ciência e tecnologia. Isso é só para mostrar um pouco a linha do tempo. E aí, 74 anos depois, não sei se vocês conseguem ler, está muito pequeno, mas a gente tem 21 secretarias regionais, 3.600 sócios, 170 sociedades científicas afiliadas em todas as áreas do conhecimento, que reúnem aproximadamente 100 mil pesquisadores. Nós temos 11 sócios institucionais, dos quais um é a RNP, que está aqui, nossa parceira, a FAPERJ também é sócio institucional, o Instituto Serra Pilheira, 3M, a Fiocruz é nossa sócia institucional. Bom, enfim, tem o Complexo Pequeno Príncipe lá no Paraná, que é nosso sócio institucional, então nós temos muitos sócios. O ICETIM, lá de Maricá, é nosso sócio institucional, e vários outros. E aí esse mapa aqui, aonde tem a sigla do Estado, é onde nós temos Secretaria Regional. O Estado do Piauí e de Roraima estão em destaque, porque o Piauí a gente tem uma representação, que a gente tenta fazer com que se torne uma secretaria, e o Estado de Rondônia, a gente dá justamente a reunião hoje à tarde, para a gente tentar abrir essa representação aqui no Estado de Rondônia, porque é fundamental
que a gente tem uma capilaridade grande, vocês vão ver por quê. Não é pela competitividade, não, é por conta dos projetos que a gente tem em divulgação e popularização da ciência, que são muito caros, né, e que prestam grande serviço. A gente tem participação ativa em vários conselhos, né, nacionais, inclusive o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente tem vários grupos de trabalho, nós já organizamos 74 reuniões anuais, vamos organizar a 75ª em 2023, lá na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E o motivo pelo qual, né, o Dia da Ciência não é uma coincidência, é o dia da fundação da SBPC, de 8 de julho. Então, e a razão número 1 desse encontro é aumentar essa parceria com as FAPs. Então, a gente, apesar de lançar, como acabamos de lançar uma pequena chamada interna para apoiar nossas FAPs, nossas secretarias regionais, a gente gostaria de solicitar que as secretarias regionais da SBPC e suas representações pudessem contar com o apoio das fundações de seus estados, porque, às vezes, tão pouco, sabe, um bolsista ou pequenas coisas que precisa para estruturar melhor a secretaria, ela poder executar melhor a sua função. Então, esse é o nosso pedido. O segundo é solicitar a FAP do Piauí, Rondônia, que apoiem, né, essas nossas iniciativas de de fazer as secretarias regionais as representações regionais virarem secretarias regionais mais tarde. Então, vamos precisar dos apoios da FAP. E solicitar a FAP de todos os estados, né, que nos ajudem a mobilizar a comunidade local, né, nesses projetos da SBPC de divulgação e popularização da ciência. E aí a segunda razão pela qual eu venho aqui é para falar um pouco a SBPC tem um grande trabalho, nós temos um centro de memória, vocês vão ver mais tarde, e a gente tem um grande trabalho no registro e no resgate da história da ciência. E aí a gente recentemente publicou esse livro, a SBPC e a Constituição Brasileira, e o projeto seguinte é falar da criação das fundações de amparo à pesquisa, é o nosso próximo projeto, e a SBPC teve um papel muito importante na criação de várias sociedades, várias FAPs, e a gente quer resgatar esse papel aqui, quer dizer, são correspondências, são livros que já têm algum material. Aqui são cartas dos presidentes da SBPC, a presidentes de assembleia, a governadores do estado. Então, a gente tem de várias fundações, tem de Pernambuco, tem do Mato Grosso, tem várias correspondências que a gente... E a razão número 2 desse encontro é essa. O que a gente gostaria de pedir era que as fundações nos ajudassem nesse projeto. A gente quer fazer um livro que se chama A Criação das FAPs e a SBPC, ou a SBPC e a Criação das FAPs, e a gente tem acesso aos jornais nacionais, né, assim, mas a gente não tem acesso aos jornais locais, porque muitas vezes eles nem estão ainda digitalizados e disponíveis nas suas bibliotecas. Então, precisa do apoio. A gente gostaria muito que as fundações elas, nos ajudassem a resgatar a história da sua criação, né, olhando as notícias nos jornais locais envolvendo todo o processo da criação, olhando, né, resgatando atos e documentos produzidos por comissões e pela SBPC regional, porque muitas vezes a SBPC regional teve um grande papel, os decretos e leis de criação e o material que a FAP julgar importante para registro histórico da sua criação. Isso deve compor um livro. É claro que, quanto mais a FAP se engajar nesse projeto, mais ela terá um capítulo robusto de registros históricos, né, que depois poderá ser, né, que servirá para a construção da nossa memória. Então, eu deixo aqui, essa é a segunda razão da minha visita aqui, né, desse espaço pelo qual agradeço bastante. Só contando mais um pouco o que é que a gente faz, a SBPC, nas mídias sociais, tem esse impacto. A gente tem 188 mil seguidores no Twitter, 61 mil seguidores no Facebook, 32 mil no Instagram e 21 mil assinantes no YouTube. Ou seja, é um público que consome a ciência e tecnologia, consome história de ciência e tecnologia e a gente quer mostrar essas histórias que queremos resgatar para esse público.
Entre as ações institucionais, a gente tem um conjunto de publicações, né? A revista Ciência e Cultura, o Jornal da Ciência, o JC Notícia e os anais das nossas reuniões anuais. Então, essas coisas são publicações atuais, são projetos constantes, a gente nunca parou. Nós temos o portal Ciência e Mulher, que ele foi criado em 2016, então as mulheres podem sempre consultar esse portal para ter exemplos, né, de pesquisa feita, né, por cientistas brasileiros ou não. Às vezes a gente estende mais o espectro. Nós temos o Prêmio Carolina Bori, que alterna meninas e mulheres. Esse ano ele está aberto para meninas, então, mais uma vez, convido as fundações, as FAPs, a divulgarem o prêmio, porque a gente recebe, né, candidaturas de todo o Brasil. Esse prêmio tem essa despertar, a ideia dele é despertar a ciência, né, o amor à ciência, a curiosidade científica em crianças agora, né, meninas. Nós temos, agora, está lá o Observatório das Eleições de 2022, com a pauta de ciência e tecnologia, e aí a gente também convida as FAPs a divulgar, e os candidatos que quiserem assinar, a gente fica divulgando. Não há, a SBPC é partidária, não há coloração partidária, a nossa pauta é essa. Assinando, a gente passa a publicar o compromisso do candidato com a pauta de ciência, tecnologia e educação. Nós temos o Centro de Memória Império Hamburger, que é onde tem, na verdade, todo esse material. Aí a gente tem acervo, na verdade, esses 3.000 fotos, são 4.000 fotos, acervo audiovisual. Então, a gente tem um retrato da história do Brasil. Ele é aberto ao público, ele pode ser visitado, mas muito do material dele já está no nosso repositório digital. Ele foi criado também em 2016, então tudo que está lá na memória a gente traz para o repositório. E aí, dia 3 de outubro próximo, a gente vai disponibilizar, talvez os mais antigos se lembrem que a gente tinha a CH das crianças, Ciência Hoje das Crianças, e a Ciência Hoje, todos os volumes ficarão disponíveis aí, e é sempre atual, né? Isso, para as crianças, vai ser sempre uma coisa muito boa, estará todo disponível, é mais um dos nossos projetos. Nós temos a grande Menina dos Nossos Olhos, o SBPC Vai Escola, que é outra ação que a gente gostaria, né, da ajuda das fundações para divulgar, porque, na verdade, os recursos públicos, eles são concedidos, o edital é pela SBPC, a gente que faz a seleção, mas a capilaridade que ele tem, a ajuda da fundação, é nos ajudar na aproximação com a Secretaria de Educação, por exemplo, porque a gente precisa ir às escolas, e as escolas têm um calendário, um ano letivo muito puxado. Às vezes a gente não consegue o espaço. As pessoas querem executar o projeto e não conseguem esse espaço na escola. E aí a gente tem um edital que está em andamento em 18 estados, estão 37 projetos, e o próximo edital vai ser lançado aqui na próxima semana, o edital do ano de 2022. A gente tem esses web minicursos. Com a pandemia, a gente fazia minicursos na reunião anual, mas aí eles viraram web minicursos, e agora a gente tem uma plataforma de web minicurso, inclusive com trilhas para a educação, também que ficam disponíveis aí para professores e estudantes da educação básica. E a gente tem as nossas reuniões anuais. E a nossa reunião anual é o grande fórum de encontro, né, de amostra de ciência, tecnologia, inovação e políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. E a gente já faz isso. Esse ano que vem será a 75ª reunião, e ela vai ser, esse é o cartaz dela, ela vai ser realizada em Curitiba, como já lhes disse, de 22 a 26 de julho, com o tema Ciência e Democracia para um Brasil Justo e Desenvolvido. E a gente vai ter o que sempre tem numa reunião anual, né? A Expotec, a SBPC Cultural, Jovem Família, Afro-Indígena, Inovação, e a SBPC Educação. E aí, a razão número 3 desse nosso encontro é solicitar a todas as FAPs que, à semelhança da FAPESP, ajudem os seus pesquisadores, né, que a gente convida, a gente tem uma programação extensa, chega a convidar 200 pessoas, ajudem os seus pesquisadores a ir para a reunião anual. A gente gostaria de agradecer o apoio da Fundação Araucária, que vai apoiar já a nossa reunião anual, então gostaria publicamente de agradecer.
Bom, a FAPEP não está aqui, o professor Amaral não está, mas a gente quer realizar no ano que vem, em março, dia 13 de março, é o bicentenário da Batalha do Genipapo. A gente gostaria de comemorar fazendo um regional lá no Piauí. Bom, mas aí depois ele não vai estar aqui, então a gente gostaria do apoio dele. Bom, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Agradeço demais o espaço. Muito obrigada. Pedi o apoio de vocês. E agradecer mais uma vez essa oportunidade. Obrigada. Sim, agora no turno da tarde a gente tem um pouquinho mais de tempo, então a gente vai abrir para perguntas, né, e para interação. Por favor, professor Ramiro. Só uma sugestão, professora Cláudia, eu acho, eu já estava conversando com o Nilceu aqui, nós vamos apoiar a questão dessa interação maior com a SBPC lá no Paraná, né? Não sei se tem, eu não sei no caso da FAPESP, se nós temos algum termo específico, que seja, pudesse ser padrão entre a SBPC e as FAPs, por exemplo, que quisesse colaborar, eu acho que isso ajuda bastante, sabe? Então, se tivéssemos um termo de cooperação específico, podemos ceder algumas bolsas para apoiar bolsas técnicas, para apoiar a estruturação da SBPC lá no Estado. Também interessa demais aquela pesquisa sobre o papel da SBPC na criação das FAPs, né? Então, nós resgatarmos isso, certamente a SBPC tem um papel importante no Paraná, nós temos que resgatar, gostaríamos de apoiar essa pesquisa também com bolsas, né? Com bolsas de pesquisadores e aí algumas bolsas de iniciação científica, né? E queria muito também deixar para o DIR, né, não sei como é que vai ser ano que vem, não sabemos, mas que nós tivemos uma reunião lá no Paraná do CONFAP em dezembro de 21, né, foi menos de um ano, lá em Foz do Iguaçu, não foi em Curitiba, mas que durante a reunião da SBPC lá em Curitiba, em 22 a 26 de julho, vai estar frio em Curitiba, né? Agora está frio lá, né? Mas durante a reunião, não é igual aqui, não. Então, que nós fizéssemos a reunião deixa aberto, fizéssemos a reunião do CONFAP lá também, durante a reunião da SBPC, porque gostaríamos muito de ter essa oportunidade de fazer uma reunião, não digo conjunta, mas uma reunião do CONFAP dentro da reunião da SBPC. Era isso. Muito bem, já fica pré-agendada aqui, então, essa reunião do CONFAP em julho, em Curitiba. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o Fábio aqui, que também pediu para usar a palavra, comentar que esse levantamento, esse estudo sobre a participação da SBPC na criação das FAPs, eu acho que vai nos trazer informações muito importantes, muito relevantes, né? O relato histórico dos fatos que aconteceram, e, enfim, das ações que foram determinantes para a criação das fundações estaduais em amparo à pesquisa. Então, eu acho que desde já, né, pode contar com... Tenho certeza, né, que todas as FAPs vão se dispor a colaborar, mas eu falo, né, também pelo CONFAP, nós estamos à disposição para dar total apoio à busca dessas informações, né, para que elas sejam compiladas, então, na forma de um livro. Pode contar com o CONFAP. Muito obrigada, Fábio. professor. Boa tarde a todos e a todas. Professora Cláudia, parabéns pela apresentação. Esse conjunto de fundações que teve a contribuição importante da SBPC para serem criadas, ou para ser criado esse conjunto, esse conjunto tem talvez um aparato institucional que remete à década de 90, boa parte deles, que são os regimentos e estatutos das fundações, que inclusive boa parte deles estão, digamos, atrasados, arcaicos, diante do que já se modificou e muito, né, da área de ciência, tecnologia e inovação lá para cá. Inclusive, temos um novo marco. Não é? E são poucas as fundações que contam no seu conselho, no assento do conselho, a representação da SBPC. Lá em Alagoas, a gente está discutindo há 1 ano e meio o novo regimento, e já está pronta a minuta no Gabinete Civil, e já fizemos uma mudança importante no conselho, e garantimos no Conselho a presença da representatividade da SBPC regional. Isso é muito importante, porque é um assento legítimo da comunidade científica acadêmica local e fortalece, viu, Aldir, a parceria das fundações com a SBPC. Então, fica talvez uma sugestão para os presidentes e presidentas também,
que estejam discutindo os seus regimentos à luz do novo marco e à luz do que andou e caminhou a institucionalidade brasileira, que se pensa essa possibilidade no Conselho se garantir a presença da SBPC e da sua representação regional. Era isso. Obrigada, professor Pá. Ótima sugestão. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos a participação da SBPC no Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, mas não temos ainda no Conselho Superior da FAPERGS, né? Então, eu acho importante, enfim, a SBPC faz um trabalho fantástico, né? A gente pode ver pela essa relação de ações que são empreendidas. No ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a sede da SBPC lá em São Paulo, e eu fiquei muito impressionado com o acervo histórico que é mantido lá, né? Um trabalho que eu acho que foi liderado pela professora Helena quando ela era presidente da SBPC. Ela criou um acervo com o registro de todas as reuniões da SBPC, de todos dos logos, dos cartazes, das pastas de cada uma das reuniões, dos boletins, dos documentos, enfim, tem uma riqueza enorme naquele acervo, né? Realmente muito impressionante. Só para exemplificar um pouco esse trabalho da memória, né? A gente, por exemplo, adquiriu, a família dele doou para a gente, do professor Savaia, lá da USP, né? Toda a correspondência pessoal dele. Então, ali a gente vê também a FAPESP por onde passou, a gente vê e a gente cataloga tudo isso, coloca de forma a preservar, a sala é toda climatizada, toda hermeticamente fechada. É um trabalho grande que a gente faz da preservação da nossa memória, né, de ciência e tecnologia. A SBPC, realmente, eu acho que é o melhor lugar para pesquisar esse tipo de coisa. Isso poucas pessoas sabem, né? Isso não aparece. O que aparece é o que é divulgado, enfim, mas é um trabalho muito, muito interessante e muito bom também, muito importante para o país. Mais alguma pergunta? Por favor. Na verdade, eu queria fazer um agradecimento ao SBPC, né, por estar aqui presente, né. O SBPC não sabe, né, mas esse evento mudou a vida de alguns jovens aqui em Rondônia, né, jovens que foram ao SBPC com pesquisa científica e que mudaram completamente suas vidas, né. E eu acompanhei esses jovens, né, de periferia daqui de Porto Velho, na homenagem do Absaber, né, do Aziz Absaber, eu estava lá, e eu lembro que o Absaber falou, não, vocês são de Rondônia, eu conheço Rondônia, né, e ele conversou com a gente. Então, nessa vez, né, acho que foi em Natal, alguma coisa assim. Então, várias vezes, se vocês olharem no histórico de vocês têm um monte de e-mail lá solicitando que a SBPC viesse para cá. Eu conversei com professores da universidade na época e a gente tentou aumentar o número de sócios, né? E hoje, agora, eu tenho a grata felicidade da senhora falar que vai ter uma reunião para instituir o SBPC aqui em Rondônia. Então, eu fico muito feliz, né, em relação a isso aí, e lhe agradeço por estar aqui em Rondônia. Obrigado. Nós que agradecemos, quer dizer, a SBPC é um projeto comunitário, a gente agradece a todos, né, Ok, muito obrigado, Cláudia. E conte com o apoio do CONFAP. Tem mais? Desculpa, Pedro, não tinha visto a tua mão. Bom, professora, eu sou do estado que não está marcado, o estado de Roraima. A mais nova fundação, a FAPER, e já me coloco à disposição de vocês para apoiá-la junto com a universidade, com as instituições, para levar a SBPC para o estado de Roraima. Espírito Santo não tem. Cadê a Cristina? A Cris saiu. Faz parte de Minas, está dizendo aqui. Que maldade, que maldade. Muito bem. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado.
Na sequência, então, nós vamos ter agora a apresentação do CNPq. Então, professora Zaira, por favor, nos traga mais boas notícias. E nós já temos algumas, né, que estão em curso, algumas ações conjuntas aí, mas queremos ouvir as outras boas notícias que a senhora tem para nos contar aqui. Obrigada, professor Odir. Já pude cumprimentar... Depois você me manda, onde que eu aperto? Esse aqui. Já pude abraçar aí os amigos, é sempre uma alegria estar na reunião do CONFAP. Então, desde ontem já fui encontrando amigos, os parceiros, e hoje pela manhã continuamos. Então, agora oficialmente, eu quero agradecer muito ao Paulo, cumprimentá-lo pela organização do evento, parabenizá-lo e a toda a equipe da FAPERO, e agradecer muito o carinho, o modo como a gente está sendo acolhido aqui, e a organização desse evento tão importante. Da mesma forma, agradecer ao professor Odir, cumprimentá-lo, presidente do CONFAP, né, e estender aí os cumprimentos e os abraços a todos os presidentes e representantes, diretores científicos, representantes das fundações. O Rafael não está aqui, mas cumprimento o CONSECT e também os secretários que se encontram. Ele e o ministro tiveram aí uma reunião agora e ainda não conseguiram chegar, mas é um grande prazer estar aqui, junto aqui com os amigos do Ministério, o professor Marcelo Morales, que está aqui, acho que ainda o Bortolini, o general Barroso está aí, então a FINEP, grande parceiro, o Gontijo está aí, então o nosso Ministério também está aqui conosco, né? E é uma alegria falar no CONFAP. Eu fiquei muito feliz de rever a professora Cláudia. Ontem, descendo do avião, nós estávamos no mesmo voo, e eu que tive o prazer de apresentá-la para o Odir, apresentá-la para o Pacheco, porque históricas. Há 10 anos a gente estava no CONFAP, né, trabalhando juntas ali, e essa história, essa memória que ela trouxe aqui hoje é muito importante. Então, por um registro de memória, Odir, eu vou dizer que a RNP já esteve em reunião do CONFAP, tá? A ABC e a SBPC também já estiveram, mas é que vai ficando para trás, então são novos momentos, por isso que o resgate aí da memória é sempre muito importante. Você fez um movimento nesse sentido, certamente o livro previsto e essa história deverá sair, que as atribuições são muitas, né, Odir? Falta tempo e tem que contar com todo mundo. Mas esse é o professor Enio Candotti, viu, Cláudia? Ele tinha falado comigo lá na SBPC, de Alagoas, Fábio. Ele trouxe um monte de material mostrando ali a participação muito forte da SBPC na criação das fundações. Acho que recuperar essa documentação e com a ajuda das fundações realmente vai ser muito rico. E aí eu não posso deixar de dizer que o CNPq é grande parceiro da SBPC. Nós apoiamos sempre todas as reuniões anuais, temos um acordo de cooperação com a SBPC, que tem 5 membros que integram o Conselho Deliberativo do CNPq. Então, essa parceria com a comunidade científica, através da ABC e da SBPC, a gente também considera muito importante no CNPq. E em todos os projetos que temos feito ali, nós temos conversado sempre com essas instituições que representam a comunidade científica, além das universidades, das instituições de pesquisa. Eu trago aqui o abraço do professor Evaldo, ele gostaria de estar aqui, está com um pouco de inveja de mim, mas ele não pôde estar, porque ele ontem foi homenageado lá na universidade dele, em Viçosa, recebeu uma grande homenagem, e infelizmente a coincidência não possibilitou, viu, Paulo, que ele voasse para cá, que é um pouquinho longe. Eu estou usando aqui o tempo, Odir, já que eu não falei de manhã e agora está mais folgado, né? Então, mas prometo não me estender muito, né? Mesmo para dizer aí da satisfação desse momento e de como o sistema tem se fortalecido muito nesta cooperação e nesse diálogo. Então, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem o Ministério, as agências federais e essa importantíssima rede que são as fundações estaduais e as secretarias, cada vez mais conseguem construir
ações conjuntas que trazem benefício para o país, para a sociedade. É isso que a gente quer e a gente precisa. Avançar aí na ciência, na tecnologia e inovação, para as pessoas, para a humanidade, para a qualidade de vida das pessoas. É essa a nossa grande tarefa, né? Então, eu trouxe aqui, mas está ruim de ler mesmo, me falaram que não lê bem, mas acho que nem eu vou conseguir ler direito. Vocês estão enxergando aí, é? Tá mais ou menos. Tá bom, eu estou trazendo aqui os números, né, que estão ruins, ainda bem que eu também tenho aqui uma cópia aqui para eu conseguir ler. Esses programas, que são programas muito importantes, que o CNPq opera já há algum tempo, né, lidera e coordena esses programas junto com as fundações estaduais de amparo à pesquisa, que são o PPP, Programa Primeiros Projetos, o PRONEM, né, grupos emergentes, e o PRONEX, grupos de excelência. Ele pôde, por um esforço grande aí, nós contamos muito com o Ministério, e com o recurso do FNDCT, nós conseguimos, então, 42 milhões para poder fechar esses acordos que estavam em andamento e necessitavam o recurso federal para poder concluir. Então, eu fico muito feliz, os números que estão aí, vocês, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou dizê-los, porque eu mesmo não estou conseguindo. Marcelo disse que ele também não via a apresentação dele, eu também não estou conseguindo ver esses números, não. Mas nós temos hoje 16 convênios vigentes do PPP, 3,4 milhões foram pagos agora em 2022, então isso estava previsto no PAI de 2021, mas o Ministério priorizou, trouxe para 2022, contamos aí muito com a ajuda da FINEP, porque tinha muito capital, precisava de ter esse recurso, e eles vieram. Então, a gente conseguiu pagar 3,4 milhões em 22, e falta agora, está em fase já de pagamento, tá, gente? Ali já no financeiro, 4,2 milhões, né, para poder fechar o PPP. O PRONEM, foram 18 convênios vigentes, 7 milhões que foram pagos agora em 22 e 2,8 milhões que já estão também na fase final para serem pagos. E do PRONEX, 16 convênios vigentes, 10 milhões e 200 já foram pagos agora em 22 e 1,8 milhões em fase final para pagamento, o que vai fechar aí os 42 milhões. É porque vocês sabem que isso é na plataforma Mais Brasil, a Fundação tem que inserir relatórios, há todo um trâmite demorado da parte de vocês, da parte nossa, que não é simples, mas temos feito aí um esforço muito grande, queremos fechar, que esses programas precisam ter nova edição. O professor Odir vive falando isso, muitas fundações já encerraram, gostariam de lançar, e a gente agora, uma vez fechado isso aí, todas as dívidas anteriores, né, quitadas, os programas já com os convênios todos, né, executados com as fundações, numa próxima carta do FNDCT já há o compromisso de podermos fazer uma nova edição de PPP, PRONEM, PRONEX e dar continuidade a essa parceria muito exitosa, que a gente sempre diz que esse é um caminho para depois chegar no INCT. Então, muitos INCTs nasceram de PRONEX, né, dos grupos de excelência que puderam depois se juntar em rede e ter aí um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a gente precisa continuar e poder avançar nesse sentido é muito importante. Vamos ver se esse próximo eu enxergo melhor. Esse aí está melhor. É o Centelha, né, que aí estamos fazendo aí a parte de bolsas, que a gente é responsável, né, nesse programa que tem aí a liderança da FINEP, junto com o CONFAP e as fundações, da parte que nós somos responsáveis, que é o pagamento das bolsas. Da primeira edição, nós tivemos 13 acordos, 231 bolsas ainda vigentes e 2,5 bilhões já pagos em 22. E a segunda edição, que é essa mais recente, 21 acordos assinados e as bolsas estão em fase de implementação. Tá?
Então, é esse o cenário. Tudo que eu estou dizendo aqui, gente, se vocês tiverem qualquer coisa, falem comigo. Eu estou à disposição, a equipe lá no CNPq também é muito atenciosa, o Márcio Ramos é o coordenador geral, o Igor, que olha essas parcerias, mas é uma equipe que hoje ela está pequeniníssima, né? O CNPq está com um número muito reduzido de servidores, a gente, como o professor Evaldo já disse em outras ocasiões, há essas dificuldades muitas vezes nos sistemas, mas a gente está à disposição e quer ver, né, tudo isso andar muito bem. Bom, esse outro programa também, que é um programa, porque eu estou focando aqui para trazer aquelas parcerias que estão em curso e que nós já fazemos ou que estamos iniciando. Não as ações como um todo do CNPq, não é, que nós estamos com mais de 40 chamadas em curso, para vocês terem ideia, com recurso do FNDCT. Então, é um volume muito grande, é muito trabalho, não é, foi o Universal, um dos maiores, não é, que já, se não o maior, agora com o novo recurso que está sendo aportado, mas não vou falar disso, estou falando do que nós temos em colaboração, né, para que dê oportunidade também, para que qualquer coisa que vocês precisem, por favor, né, nos acionem e a gente vai caminhando junto para agilizar, né, e ter os resultados, que é a implementação das ações e elas em curso. Com relação ao Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional, que é o PDCTR, tem 15 acordos assinados, que esse programa a gente faz com a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ele é um programa construído para, especificamente, atuar com essas regiões num cenário de desenvolvimento científico e tecnológico regional. Então, nós assinamos esses novos acordos, tem 208 bolsas vigentes e, em 2022, foram pagos 11 milhões e 500, até o momento. Esse aí tornou ficar pequenininho, ninguém lê nada, mas o que está maior aqui dá para ler, que é o programa novo, que nós fizemos, construímos juntos na nossa parceria, foram várias reuniões, eu agradeço muito aí o GT do CONFAP, que faz a interlocução conosco, o professor Eldir sempre esteve presente nesse GT, é o Fábio, o professor Beirão, quem mais que integra? O Jucá. Então, há um conjunto, o Robson, é isso mesmo, Robson. E desculpe se eu deixei alguém, acho que também, aqui o Paulo também, né, Rondônia também integra. E, então, nós temos podido discutir em reuniões, né, e construímos esse programa, que é um programa que, com certeza, terá resultado muito positivo, ele já tem um impacto muito grande, que é esse de apoio à fixação de jovens doutores no Brasil. E, exatamente, fomos conseguindo aprovar uma carta proposta do FNDCT, depois mais uma, depois mais outra, pela relevância dele, até a gente alcançar 130 milhões, porque a demanda que nos veio no chamamento pelas FAPs, superava o recurso inicial que tinha sido colocado. Então, há aí todo um apoio do Ministério, né? É importante a gente destacar isso, o Paulo muito entusiasta, né? E todo nos ajudando para a gente poder ampliar os recursos e podemos chegar, então, a 130 milhões, que atendeu quase que na totalidade a demanda apresentada pelas fundações no chamamento. E somando com o recurso para custeio de 70 milhões no conjunto das fundações, o que é muito importante, cada projeto vai ganhar 50 mil de custeio das fundações, então, realmente, isso faz muita diferença, é uma construção muito bem feita do programa. Nós vamos, então, chegar a um investimento de 200 milhões nessa primeira chamada, nessa primeira ação. Então, o chamamento público foi finalizado, 24 fundações foram selecionadas, elas estão nomeadas ali, na verdade, a mais nova
Roraima estava sendo criada naquele momento, né, Pedro? Então, não participou, mas certamente a gente vai enxergar a perspectiva. E foram poucas aí, no momento o DF também não pôde, manifestou depois, então, mas quase a totalidade, foram 24, então, selecionadas, todas, né, apresentaram proposta, 17 acordos já assinados, e 1.300 bolsas a serem implementadas. Quando eu fiz o slide ontem, tinha 5 chamadas lançadas. Hoje tem mais um, que a FAPESC acabou de lançar a chamada dela, me trouxe aqui o Fábio, em primeira mão, acabou de lançar. E estamos lá à disposição para poder ajudá-los em qualquer dificuldade que vocês tenham, né? O André hoje me perguntou uns detalhes. Às vezes a gente não sabe, André, porque esquece que é muita coisa, tem que ver com a área técnica, mas pode me acionar que estou à disposição para poder encaminhar e esclarecer. Eu tinha uma outra coisa. Sim, gente, eu vou fazer um pedido para vocês. Isso aqui é o presidente, tá? A mensagem do presidente Evaldo. Falou, não esquece de pedir para o pessoal que dê divulgação, que é um programa junto com o CNPq e que tem recursos do FNDCT. Então, a gente, na chamada, vocês mandam, a gente olha, está lá, mas às vezes no anúncio e na divulgação, não deixem de fazer isso, porque fortalece o programa que nós criamos juntos e fortalece o FNDCT, que ele precisa ter os recursos. Então, é preciso que também a sociedade, todo mundo enxergue onde ele está e está em ações muito importantes. Então, aí o nosso pedido do setor de comunicação e das fundações, que não deixem de destacar o recurso do FNDCT e a parceria importante aí com o CNPq e o Ministério. Bom, esse aqui agora, então, são os INCTs, é o Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que é um programa coordenado e aí do Ministério, está faltando aí, não colocou, mas era só para destacar o que nós já fizemos em relação a esta chamada, que é de 2014, foram aportados 280 milhões em 102 INCTs, completando aí o valor de 10 milhões, que na chamada lá de 2014, o máximo que foi concedido para cada INCT foram 7 milhões. Então, com esses 3 milhões agora dos recursos do FNDCT, que também está faltando aí, não colocou, mas ou é aquela logo ali, não sei, que está borrada. Mas, de qualquer forma, esse recurso de 280 milhões, na primeira concessão de 7, 50% era das fundações. Então, é um programa que a gente fez com as fundações, por isso que, embora agora o recurso fosse só federal, só do FNDCT, nós precisamos assinar acordos para poder ampliar a vigência dos projetos. Então, já foram assinados 16 acordos, né? E os termos aditivos estão em fase de disponibilização para assinatura. Então, esse trâmite formal desses instrumentos foi necessário e nós estamos caminhando com ele aí também, já fizemos vários. Isso aqui não dá para ver nada, era muita coisa, mas eu estou vendo que nem eu estou vendo direito aqui perto. Mas o que eu obrigada, vou ter que olhar mesmo, senão não consigo destacar aí para vocês. Obrigada. Isso. Em relação à cooperação internacional, nós temos algumas chamadas que fazemos juntas, né? E fazemos juntos, CNPq e CONFAP, né? A Elisa acompanha várias delas ligadas à União Europeia, a Flávia acompanha outras. Eu destaquei aí que está em curso, não é, a Biodiversa mais 2022-2023, Water for All
também, né, que a gente está aí junto com o CONFAP, e também está destacado aí no slide a chamada transnacional conjunta destinada a dados e software de pesquisa abertos e reutilizáveis. Então, com o CRIST-ERA, também aí da União Europeia. Então, essas três estão ali, mas eu quero dar destaque, e aqui é uma questão nova, que eu não trouxe ainda para o CONFAP, e que é muito importante a parceria do CONFAP, que é a questão do Consórcio Nacional para a Ciência Aberta, o Consciência. O CNPq, em 2020, ele assinou um acordo de cooperação internacional com o DataSite, que fornece os DOIs para publicação de pesquisa, né, de dados abertos. Em 21, nós criamos o Consciência, que é o Consórcio Nacional para a Ciência Aberta. Integram aí o Consciência, né, o CNPq, a Fiocruz, a Embrapa, IBICT e 5, não estou me lembrando, mas outras instituições estão vindo agora também, e quem se filia são as universidades. Mas de que maneira é interessante termos o apoio das FAPs? É que até um limite de DOI, o CNPq já está no contrato pagando para a DataSite. Nesse momento, isso vai ser suficiente. Né? Criamos o repositório Lattes Data, que vocês não estão enxergando nada, mas ele está aqui do lado, que é um repositório de dados abertos, muito importante o CNPq liderar aí esse caminho. Então, nós estamos com esse repositório agora, e as universidades, as instituições de pesquisa que vão depois povoar esse repositório. Né? A gente já está começando a povoá-lo com dados do Simbiose, né? Já há vários dados ali, né? PQ também, os nossos pesquisadores também estão depositando, mas certamente as instituições dos diferentes estados virão cada vez mais e vai ultrapassar o número de DOIs que nós hoje temos no contrato e que damos conta de pagar. Então, eu acho que mais para frente, um apoio importante do CONFAP, que integra, inclusive, a discussão do plano de dados abertos. A professora Márcia está lá, né, a professora Márcia representando aí o CONFAP, nessa discussão. Né? Então, eu acredito que a forma que nós vamos poder depois ter uma parceria e integrar as fundações é na medida em que formos precisando do apoio para as universidades e da própria divulgação e exigência que as fundações venham a fazer sobre a apresentação de plano de dados ao submeter um projeto. O CNPq está hoje, nesse momento, já estamos estruturando para que as nossas chamadas peçam a apresentação do plano de dados, de dados de ciência. Né? Então, é um aprendizado. A FAPESP começou a fazer, a gente esteve conversando muito ali com a USP recentemente, mas ainda a exigência é que apresente, mas não há ainda mais exigências, porque nós temos que aprender a caminhar melhor nisso. Mas nós vamos colocar nas nossas chamadas, e acho que é interessante que também as fundações avancem nessa discussão, não é, para que a gente possa ter, então, o repositório de dados ali disponibilizados e essa compreensão, né, dessa questão dos dados, que hoje não há como a gente não falar disso quando a gente fala de ciência e de pesquisa. E o Lattes Data, que vocês não estão vendo ali, ele é plano de gestão de dados, né, que eu falei. E o Lattes Data, ele é uma expansão, de certa forma, da plataforma Lattes. O Lattes Data, ele disponibiliza dados de pesquisa de projetos fomentados pelo CNPq, permitindo aí o compartilhamento e a preservação de dados de pesquisa e sua acessibilidade no longo prazo. Então, é isso que está escrito ali, né? A gente está à disposição para falar mais disso para vocês, se interessarem, mas é um caminho que nós estamos ali na área internacional, que também é na diretoria comigo, avançando no CNPq.
E para aqui encerrar o slide, trazer para vocês o Simbiose, não é, que é um programa muito importante, que é o Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. O professor Marcelo Morales era diretor da DABS quando ele criou o Simbiose, lá na DABS, e agora, no CNPq, o Simbiose, estou trocando tudo, porque nós vamos ter agora a diretoria científica, né? O Simbiose, esse programa, virá para a área internacional. E ele virá para a diretoria de cooperação institucional, onde está a parceria nacional e internacional, porque ele tem muito sentido ligado à ciência aberta, à questão da cooperação internacional e à cooperação nacional com as fundações. Então, hoje nós temos, nesse importante programa aí, nós temos 7 projetos em curso, vocês ali não conseguem ler, mas tem o projeto Regenera, o projeto Sinergize, redes DTN, previsão de surtos DTNs na Amazônia, SPIN, intensificação da polinização para agricultura sustentável, e esse projeto já é fortemente apoiado pela Fundação Araucária, né? Muito importante isso. E também GRACIM, né? Biodiversidade e restauração de campos e savanas, e REFCIM, manejo de recifes da costa brasileira no Antropoceno. Eu li todos, porque eu já tinha começado a ler os primeiros, porque eram só 7, para ninguém falar que eu deixei alguém de fora. Mas é um grupo muito qualificado, são 133 membros, 93 instituições, 65 brasileiras e 28 do exterior. Então, hoje, quem está começando a povoar o Lattes Data com os dados é o Simbiose. O Simbiose está trazendo todos os dados e já colocando ali no nosso repositório, e é quem está mais à frente realmente no CNPq, como já projeto estruturado, para avançar na questão da ciência aberta e dessa cooperação internacional e nacional. E nós vamos lançar a próxima chamada, e é nessa chamada que a gente gostaria de ter a participação das FAPs. Professor Odir, eu vou chamar a Marisa Mamed, marcar uma reunião com o GT, né, para a gente poder avançar na construção dessa próxima chamada, né, para ver aí o interesse, como é que as fundações podem se envolver mais ainda intensamente nesse programa tão importante que é o Simbiose. Então, essa aí já é mais uma ação que a gente vai caminhar logo para ela, porque a chamada deve sair muito em breve, precisa ser lançada, então a gente vai marcar essa reunião. O Simbiose é um programa transdisciplinar com atuação transversal no CNPq. É essa a característica dele. Eu não coloquei aí mais nenhum slide, mas agora, esse é o último mesmo, mas o que eu queria trazer aqui, que nós estamos construindo em relação ao Amazônia Mais 10, né, estamos trabalhando, como disse o ministro, na carta proposta, né, já nos reunimos lá com a equipe do secretário Marcelo Morales, com a nossa equipe do CNPq, né, estamos contando aí com a ajuda do CONFAP também, né, a liderança aí da FAPESP nesse programa, já nos deu insumos importantes, não é, de como eles desejam, enxergam e precisam da participação do Ministério de Ciência e Tecnologia, do CNPq. Então, estamos avançando nessa proposta, já há o compromisso aqui formal do ministro Paulo Alvim, de que a gente vai avançar para ter essa carta proposta. Nós estamos construindo com 50 milhões em 2023, 50 milhões em 2024, né, Marcelo? Para que a gente tenha, de fato, possibilidade de apoiar de modo expressivo, não é, essa ação tão importante, né, para a Amazônia e para o Brasil, né, e para o mundo. Né, se a gente realmente pensar, é para o mundo. Mas com foco grande aqui na Amazônia. Mas também estamos, né, conversando aqui com o CONFAP, e já falei com o ministro, o professor Evaldo também já está de acordo, já falou que eu podia anunciar aqui. Nós vamos fazer uma cooperação com o CONFAP para apoiar a chamada que está em curso, complementando
hoje o recurso que nós temos é bolsa, né? Dentro daquele espírito que vocês colocaram, que esse recurso complementar viesse para apoiar os grupos de pesquisa que estão nos estados da Amazônia, né? Então, aquelas fundações que estão ligadas aí à Amazônia, e que essa complementação de recursos não iria para as equipes que estão no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, mas iria para aqui, né, para o trabalho, né, da equipe de pesquisa que está sendo desenvolvido aqui. Então, nós já estamos desenhando, a gente não tem ideia ainda de valor, porque também não sabe quantas propostas vão vir, como é que vai ser o encerramento disso, mas vamos acompanhar aqui de perto, para que a gente possa, ao final, dizer, ó, o CNPq agora pode isso, mas a gente já quer entrar logo, tá? Então, é uma forma de a gente dizer que não vamos, ano que vem, terá, com certeza, e esse recurso do FNDCT será muito importante, mas a gente já apoia essa chamada primeira que está em curso, não é, com recurso de bolsa, dentro da possibilidade, estamos fazendo um esforço ali para poder assinar e conseguir, né, e temos aí apoio do ministro, ele falou, faz isso mesmo, então a gente vai em frente, né, que vai dar certo. Já estamos aqui, Odir, com um termo bem simples, que seria mais ali, um acordo, né, um MOU para a gente justificar a ação dentro do CNPq, e depois, onde o projeto da FAP tiver, não é, com aquela FAP, a gente faz um acordo e aumenta ali o recurso dentro daquele projeto. Então, a ideia é essa, acho que né, avançamos juntos, né, encontrando mecanismos e caminhos para apoiar cada vez mais. E aí, Odir, eu vou pedir, né, podia pedir só para você, mas já estou falando mesmo, encaminha formalmente esse pedido para a gente, que a gente faça essa adesão, para a gente ter esse documento e tramitar lá e fazer para você e o Evaldo assinarem esse MOU e a gente esperar mais ou menos como é que é o resultado da chamada, para a gente poder ir combinando juntos o que é possível entre a demanda e a nossa possibilidade. Tá bom? E para encerrar aqui também, o que mais que eu queria... Ah, sim. O Pacheco hoje mencionou as bolsas PCI, é um programa, né? Na verdade, ele é um programa de capacitação institucional, que é o mecanismo que o MCTI tem para alocar bolsas nas unidades de pesquisa, possibilitando trazer especialistas, pagar esses especialistas, né? Então, é um mecanismo que foi criado, mas é dentro ali de um cardápio de bolsas que o CNPq tem, né? Então, tem esse programa que é possível, é um caminho, sim, que a gente pode ir por ele. E que bom, o Pacheco chegou, ainda tem tempo de falar expedição científica perto dele, e do ministro, que o ministro me cutucou ali, faz esse programa, né? Instigou ali e a gente vai voltar para casa, né, com essa tarefa de pensar, porque de fato ele envolve mais mobilidade, não é possível, são recursos que a gente consegue, e desenhar o programa, porque hoje a expedição científica, ela também ficava lá na outra diretoria, agora veio para cá, para a área internacional, porque é isso, a expedição científica precisa ser autorizada pelo CNPq. É o CNPq no Brasil que pode dizer, ok, é pesquisa mesmo, esse grupo pode estar lá. Vou lá por minha conta, assim, ainda mais estrangeiro, não pode. Tem que pedir essa licença. Você pode tudo, ministro. Provocado pela UFAO, tá? A gente tem que pensar, toda vez que fala em expedição científica, a gente pensa em expedição científica internacional. A gente talvez possa começar a pensar em expedição científica nacional, tá? Muitas vezes existem essas experiências institucionais, mas a gente talvez pudesse pensar como uma linha, hein, Pacheco? Expedição científica nacional. As duas, eu acho que... não, sim, mas eu digo isso porque nós fomos provocados, né, especificamente na UFAO, né, pela expedição do São Francisco. Né? Então, quando a gente pensa em bacias hidrográficas, em biomas,
a gente pode pensar não só em expedições internacionais, mas nacionais, né? Tá? E, considerando até que uma experiência na Amazônia, para muitos brasileiros, é uma experiência internacional, né? Então, só para refletir isso também, já que você vai mexer com isso lá, porque a gente já tem demandas de Estado sobre isso. Perfeito, né? Então, eu estava... isso é uma nova construção, que a gente tem o regramento e tem que autorizar essa expedição científica, que se dá, sobretudo, né, por estrangeiros, né, por grupos internacionais, mas vamos caminhar na direção da construção que envolva nacional, internacional, né, junto, que eu acho que é um caminho nessa direção aí que o ministro, né, sugeriu. Vamos fazer um estudo disso e pensar como que a gente pode criar aí esse programa, que venha ao encontro, né, essa ação que se soma aí com o que... A sugestão é que ela seja organizada a partir da coordenação de instituições de pesquisa da região norte. Quer dizer, essas instituições, sei lá, Federal do Pará com o GEOD, com a Federal do Amazonas com o INPA, ou o pessoal de Mamirauá com outras instituições, ou aqui em Rondônia, Roraima, etc., que as instituições locais, junto com o CNPq, podiam organizar. Aí define quem vai convidar, etc. Eu digo isso por conta de... É preciso que o protagonismo seja importante aqui, e depois tem uma outra razão. E o acervo do que vai ser coletado de biodiversidade, para onde vai? É isso, tem que estar articulado com a coisa de coleções, tem que estar articulado com... e definir, é tão gigantesca a área, definir o seguinte, esses são os focos. A gente tinha sugerido áreas de proteção permanente, etc. Então, eu acho que, mas eu acho que o fundamental é o seguinte: vocês podiam organizar pelo CNPq, convidando instituições da Amazônia para liderarem as expedições. Só fazendo uma complementação, como o ministro já tinha indicado, tem os laboratórios satélites, que comportam 16 pesquisadores ao mesmo tempo, com um laboratório básico dentro. Se precisava trazer os presidentes de FAPES para conhecer um laboratório básico para processamento de amostras, e ele pode ir para qualquer lugar. Então, utilizar essas infraestruturas, tanto os laboratórios de selva como os laboratórios flutuantes, seria interessante o sistema amazônico de laboratórios satélites nessas expedições. Ótimo, eu estava já encerrando, né? Detive um pouco mais. Você pode tirar aí, né? Só para destacar as ações em cooperação que estão em curso com as fundações, mas sempre com FAP e as FAPs são grandes parceiros. O CNPq está aí num diálogo sempre muito construtivo. E destacar, viu, ministro, porque você não estava aqui, a importância do programa Fixação de Jovens Doutores. Fiz aqui um agradecimento, que você, né, sensibilizou bastante, apoiou as cartas propostas, que nos permitiram chegar a 130 milhões, o que foi possível acolher a demanda que vinha das FAPs, porque elas também vão colocar aí um recurso significativo de custeio. Então, esse é um grande programa novo, construímos juntos, vida longa para ele, que a gente possa colher aí muitos resultados, né, com esse caminho de ter aí os jovens, né, atuando nas universidades, em empresas, né, fixando esses jovens doutores. E, no futuro, em breve, melhorando o valor das bolsas, né? Eu acho que tem essa diversidade de instrumentos, Odir. Está aí uma linha que a gente precisa trabalhar. Eu acho que a parceria com as FAPs, né, não é porque a gente tem um pouco disso no cacoete, eu não consigo ver a gente crescendo o FNDCT 2 dígitos ano a ano, como tem sido a realidade dos últimos anos, né? Os recursos do FNDCT crescem na sua arrecadação 2 dígitos ao ano, né? Não existe capacidade física nas agências CNPq e FINEP para conseguir operar. O general Barroso não está aqui, mas o Bortolini está aqui, sabe o que eu estou falando. Nós temos limitações físicas. Ou nós mudamos o modelo,
ou a gente incorpora parcerias. O caminho mais rápido é incorporar parcerias. Então, o programa Jovens Doutores, o programa RAI, a gente tem que pensar em parceria com as FAPs, o programa RAI. Então, o programa de bolsas, que é um pouco o cacoete das FAPs, a gente tem que pensar sempre em parceria, né? A gente, esse ano, né, lançamos mais de 50 chamadas CNPq. Nós não podemos fazer isso mais. Nós temos que fazer concentração, né, de esforços. Senão as nossas equipes não aguentam, eles estão trabalhando feito louco, né? Então, a parceria com as FAPs é o caminho natural da expansão, mas dentro de uma lógica de concentração de chamadas. E até esse esforço de concentração de chamadas é mais fácil construir com as FAPs. Eu tenho falado com o Evaldo, tenho falado com o general Barroso, isso é algo que a gente precisa avançar. Isso é permanente, né? O FNDCT é permanente, então a gente tem que trabalhar para frente, olhando para frente, estratégia de rapidamente conseguir investir. Nós não podemos correr o risco, Pacheco, de não executar o orçamento anual do FNDCT. Esse risco nós não podemos cometer na área de ciência e tecnologia. Nós temos que ter a capacidade integral de executar. E para isso a gente tem que somar todos os esforços, todos os instrumentos de fomento que nós temos na nossa rede do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a chamada, né, de jovens doutores, a chamada universal, tá? O PROINFRA, operado pela FINEP, são instrumentos que a gente precisa pensar em como a gente pode construir parcerias, né, FINEP, CNPq, com as fundações de apoio à pesquisa, com cortes regionais, né, com cortes setoriais, tudo isso precisa ser construído, Di. Mas é fundamental que a gente já pense na questão do modus operandi e não apenas na captação do recurso. Desculpa. Perfeito, isso nos alegra muito ouvir essa fala do ministro, né? Ok, vamos deixar a professora Zaira concluir a sua apresentação, depois nós vamos abrir para perguntas, e eu tenho alguns comentários e perguntas também para fazer. Tá bom. Então, só para concluir, obrigada, professora Odira, que eu apresentei aqui o INCT de 2014, que as fundações foram parceiras ali mesmo, né, dividindo ali o fomento e o acompanhamento dos 102 INCTs em curso. E agora nós lançamos a chamada, só para dizer para vocês, de 300 milhões do FNDCT, e nós recebemos, ficou aberta só um mês, e nós recebemos 307 propostas. Foi assim, a gente achou assim, um número altíssimo, porque fazer um INCT não é simples, é muito, é um projeto, prazo curtíssimo, ficou aberto um mês. Então, significa que há uma capacidade instalada, há um desejo grande, e nesse momento, só lembrando aí que nós tínhamos combinado com o CONFAP, que nós não já colocaríamos contrapartida das FAPs nesta chamada, pelo prazo, mas elas todas poderiam dizer ali, ao submeter, que havia acenos das fundações de poder colocar recurso complementar, e a gente viu que houve um movimento desse, né? Então, certamente, em outra etapa depois, né, e as FAPs vão sempre ser envolvidas no programa dos INCTs. Neste primeiro momento da chamada, não foi, mas explicitamente na chamada, mas havia ali um formulário que dizia dessa expectativa e dessa possibilidade de ter apoio das fundações e também outros aportes que o grupo, a rede, pudesse estar buscando. Era só para dar um pouco esse retorno para vocês, estamos no momento de julgamento, iniciando, e o cronograma prevê que o resultado esteja disponível no início de dezembro. Esperamos conseguir, depende também dos avaliadores, tem a nacional, internacional, é um julgamento também muito complexo,
Assim, não é simples, mas estamos trabalhando fortemente, e depois, na sequência, vamos continuar tendo, com certeza, o CONFAP e as FAPs parceiras no programa. Tá? Obrigada, professor. Obrigado, professora Zaira. Não sente ainda, não. Fica aí mais um pouquinho. Obrigado por nos trazer tantas informações relevantes e boas notícias também, né? Nós somos testemunhas, né, do esforço que o CNPq, principalmente o professor Evaldo e a professora Zaira, têm feito no CNPq para garantir recursos, né, para ampliar os programas, enfim, para executar os programas, para utilizar, né, integralmente os recursos do FNDCT que estão disponíveis. Infelizmente, pena que boa parte foi contingenciado ou foi bloqueado, né, e que não vai poder ser utilizado este ano. Mas, ministro, as FAPs estão disponíveis, postos para auxiliar na execução de programas em parceria com recursos do FNDCT. Portanto, conte com a força e o apoio das FAPs. E há programas como, por exemplo, que a professora Zaira citou aqui, Pronex, Pronem e PPP, são programas importantíssimos que os recursos são repassados para as FAPs, e as FAPs executam, lançam edital, avaliam os projetos, acompanham, fazem, né, recebem a prestação de contas, fazem prestação de contas para o CNPq, ou seja, isso reduz a demanda da força de trabalho interna do CNPq para a execução desses programas, né? Assim como com a FINEP, Centelha, Tecnova, são dois exemplos de programas que as FAPs executam, né, a partir de convênios estabelecidos com a FINEP. Então, podemos ampliar, e muito, essas cooperações, podemos ampliar o número de programas, podemos pensar em novas ações aí, e certamente o CONFAP estará sempre disponível, disposto para trabalhar trabalhar em conjunto. Eu gostaria... Não, mas eu faço questão, senhor ministro, se me permitir, de já colocar um outro ponto para o senhor fazer um comentário adicional, que é a conversa que nós tivemos durante o almoço, que é uma demanda que tem surgido no âmbito do CONFAP, né, a gente já faz essas parcerias, se envolve muito, né, para executar esses programas em parceria, e nós gostaríamos muito de ter algum apoio para a ampliação da infraestrutura das nossas fundações, né? Digamos assim, uma espécie de uma contrapartida, mas não é bem isso, né? Alguma coisa nessa linha para poder, então, ampliar, melhorar, aprimorar, né, atualizar a infraestrutura das fundações. Então, se puder fazer um comentário da conversa que nós tivemos durante o almoço, eu agradeço. Vamos lá, primeira provocação. Eu sugiro, se você me autorizar, que a gente crie um grupo permanente até. CNPq, FINEP e CONFAP, por conta da necessidade da gente preparar cartas propostas, né? Chamadas que envolvam FAP, nada melhor que envolvê-las desde o início nas construções das chamadas. Essas chamadas podem ser FINEP, pode ser CNPq. E nada melhor que pensar junto, porque tem coisas que saem pelo CNPq, porque senão acontece coisas do tipo, não previu que vai ter bolsa, aí a chamada é da FINEP, aí tem que fazer ajuste no orçamento. Então, se você me permitir, proponho isso. No que se refere à nossa conversa do almoço, ele aproveitou e já lançou, né? A minha sugestão é a seguinte, eu acho que a decisão não é nossa, a decisão é do CD, né, do FNDCT. Então, a minha sugestão é que, como esse é um CD que talvez a maior percepção, e nós estamos falando de infraestrutura, talvez uma submissão por uma entidade que represente a comunidade científica, uma carta proposta para o CT Infra. E vai ser discutido no âmbito do CT Infra, né?
Eu acho que é questão de construir. Desculpe, ministro, mas não é só infraestrutura física, mas é infraestrutura tecnológica. Não, mas infraestrutura tecnológica é infraestrutura. Mas não só física. Não. Física, quando eu falo física, eu estou falando é tecnológica, porque prédio a gente não pode. Tá? Eu estou falando equipamento. Entendido como equipamento para fomento, como um instrumento que vai colaborar para a gestão, para a pesquisa. Tá? Eu estou entendendo que uma infraestrutura tecnológica para as fundações de apoio à pesquisa, ela é uma ferramenta que vai melhorar a gestão da atividade de fomento à pesquisa. E como tal, implica, porque você vai permitir mais tempo do pesquisador na atividade finalística, que é a pesquisa. Esse é o mote que a gente precisa dar. Né? E aí é uma proposta de carta proposta para a gente submeter no CT Infra, e o CT Infra vai apreciar, né? E eu vejo com muita possibilidade, como falei para você. Então, essas duas coisas que foram aqui por você colocado, eu vejo dessa forma. A gente tem que partir para... Porque o que tem acontecido, né, Saíra? Aprovamos o projeto. Aí que começa o processo de negociação com as fábricas. A gente leva 2 anos. Sim, Zé. Porque aí está pegando carona num projeto que já tinha. Então, a gente está entrando como suplementação de recursos. Esse mecanismo de suplementar recursos não é bom. Sim, eu sei, você entendeu o que eu falei. O importante é o seguinte, vamos construir todo o processo. A gente precisa ganhar tempo. Né, eu brinco. O general está aí? Não, está lá é o Bortolini. Hoje, para a gente contratar um convênio, né, um contrato, 60, 90 dias, né, Bortolini? 60, 90 dias. No volume de recursos que a gente tem, desculpe eu insistir nisso, nós temos que ter agilidade, velocidade. Nós não podemos correr o risco de fechar o ano com recursos. Aí, meu amigo Bortolini, não, a gente resolve. A gente sabe como resolve. Eu estou dentro de casa. O CNPq põe lá no orçamento e aquilo ali não se executa. Não é isso? A gente tem alguns mecanismos de antecipar liberações, de contratar P2. Não é isso, gente. Está todo mundo vendo. Nós somos transparentes. O nosso foco é mérito. Nós temos que ter que demonstrar que nós temos capacidade, que aquilo que nós estamos investindo é o que precisa ser feito. Nós não precisamos usar esses artefatos, Fábio. Esses artifícios, né, que a gente faz. Como a gente fez esse ano. Desculpe o coração aberto. Nós executamos em 4 meses 2 bilhões. 2 bilhões. Nada desse ano. Nós não podemos ficar todo ano usando esse tipo de artifício. Nós temos que trabalhar como se fosse um fluxo contínuo, que a gente está tendo sempre novas demandas, novos projetos, e com isso a gente dá vida. É um novo momento que a gente vai passar quando se refere a fomento à ciência e tecnologia. E a gente tem que demonstrar isso, que nós estamos preparados para esse novo momento. Esse é o desafio que eu trago aqui. Um desafio que, em parceria, a gente resolve melhor. Não é desafio para a agência A ou a agência B. É para todo o sistema de fomento. Entendeu? Então, é isso que eu gostaria que, né, para quem já está velho nesse negócio, que já está no fim da linha, né, para quê? Porque a gente crie um processo, né, transparente, respeitado, e que a gente se orgulhe que isso aí é um fluxo diferenciado. Porque a gente sabe fazer. Só que a gente precisa, inclusive, mudar alguma das nossas práticas. Ter crítica de falar, podemos melhorar. E muito. E muito. Esse é o desafio que eu gostaria de colocar para vocês. Porque nós vamos passar a ter um outro patamar de recursos, gente. Nós executamos em 2019 800 milhões de FNDCT. Se eu estiver errado, me corrige, Bortolini. 300 milhões foi equalização.
taxas e não sei, foi quase metade. Nós executamos 400 milhões de fomento. De fomento passado, porque nós não aprovamos nenhum projeto novo. Não foi isso, general? Não foi nenhum projeto novo. Nós executamos 400 milhões. Exatamente. Coisas com as FAPs. Se lembra, professora? Nós chegamos para 2020, com tudo preparado, fomos surpreendidos pela Covid. Fizemos um belo exercício no Covid, 600 milhões, né, Marcelo? Não, 600 milhões no não reembolsável, no fomento. Foi um trabalho fabuloso das equipes da FINEP e do CNPq. Era reunião dia sim, dia não. Né? Tudo remoto. Os outros 400 milhões. Os outros 400 milhões foi 200 e pouco que a gente deu uma eficiência na equalização, taxa de administração e só 100 milhões para fomento. Os primeiros recursos de subvenção. Economia 4.0 e algumas coisas desse tipo. 2021, nós tivemos uma execução que era 900 milhões. A gente começou a avançar projetos novos. Em 2 dias, nós recebemos 110 milhões. Executamos, em 2 dias, graças às equipes da FINEP e CNPq, 110 milhões em 2 dias. Por que a gente executou isso? Vamos ser transparentes. Edital universal, pagamos o 30% do INCTs, algo que já estava pronto, e a gente executou. Esse ano nós já executamos, se eu estiver errado, 2,6 até hoje. Em 4 meses, 2 bilhões. Em 4 outros meses, 600 milhões. Nós não temos capacidade de executar orçamentos crescentes. Se nós não mudarmos, não vamos executar, gente, de coração aberto. Meus amigos da FINEP me zangam comigo, mas é verdade. Não adianta dizer, vou executar, e não executa. Nós não podemos correr o risco do não executa. Hoje, eu não teria, talvez, a capacidade de executar pouco mais de 1 bilhão. Hoje. E eu não vou dizer aqui como, mas a gente sabe. É jogando dinheiro no CNPq, é pagando OS, é mecanismo, Pacheco. Você que esteve lá dentro sabe como é que a gente faz isso. Eu sei que ele executa, mas eu tenho limitação legal para transferir para a Embrapi. O que eu quero dizer para vocês, assim, de forma muito transparente, quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou assim. Ou a gente se junta e juntos, trabalhamos para a gente fazer grandes execuções, que o país nos olhe, esses caras são porreta, ou nós vamos chegar, está vendo? Eles não precisam de tanto esse dinheiro. Eles não precisam de tudo isso. E é tudo que muita gente quer, que a gente não tenha capacidade de executar a plenitude do recurso que a gente tem. Porque a gente está dando saltos. Nós estamos dando saltos de execução que há muito tempo a gente não fazia. Desculpa esse desabafo, mas que eu me preocupo, essas coisas tiram o meu sono. Antes não tirava, agora tiram. Né? Porque a gente não pode correr esse risco. E aí, nós estamos aqui, quem toca a ciência e tecnologia do país são vocês. A gente tem que fazer isso junto. E aí não é discutir por mais dinheiro. É discutir, nesse momento, como é que a gente executa o dinheiro que a gente tem. O mais dinheiro, eu aprendi uma coisa, muito dinheiro às vezes pode ser problema. A gente tem que ter um compromisso com executar aquilo que a gente tem. Desculpa, tá? Alguns ouvem isso de mim,
Pacheco já deve ter ouvido isso várias vezes de mim, mas isso me preocupa. Eu me lembro quando ele era secretário executivo, eu falei, Pacheco, o dia que a gente tiver dinheiro, vão olhar para a gente como uma galinha dos ovos de ouro. Ele se lembra disso. E é como olham a gente. E a gente não pode perder essa situação. Só depende da gente. Desculpa. Ministro, acho que não precisa de um esforço muito grande, né, para nos convencer. Estamos totalmente, né, à disposição, disponíveis para auxiliar nessa importante missão. Eu acho que todos nós aqui estamos nessa luta diária por buscar mais recursos, com ideias, com programas, com propostas bastante relevantes, e tenho certeza que nós podemos construir estratégias muito eficazes, trabalhando junto desde o início, na preparação dessas cartas, então, para o FNDCT. Desculpa, para o FNDCT. E eu gostaria de aproveitar e fazer um outro pedido, então. Ministro, o senhor não acha que o CONFAP deveria integrar o CD do FNDCT? Eu acho que nós estamos no mesmo barco. Nós, né, o CONFAP... Pois é, mas então vamos mudar a lei. Né? Obrigado. Né? Então, eu acho que a gente, né, tem a composição do CD do FNDCT, é interessante, mas eu acho que o CONFAP poderia dar uma contribuição importante, participando dessas decisões relevantes para o país. Né? E essa capilaridade que o CONFAP tem pode, sim, contribuir muito no conselho diretor do FNDCT. Então, fica aqui o nosso pedido. 2 vagas, fica aqui o nosso pedido, segundo o Fábio, de 2 vagas. 2 vagas já está bom. Tá? Duas coisas. Primeiro, eu vou pedir que formalize isso. Formaliza. Mas como o Marcelo bem lembrou, isso significa alteração de lei. Lei tem que mexer na lei. E toda vez que mexe na lei, dá arrepio na gente. Porque pode parecer jabuti, né? Tá? Mas eu acho que vamos brigar. Vamos dizer, tecnicamente não existe resistência. Tá? O que a gente tem que fazer é os mecanismos para levar isso. Tá? Esse é o procedimento que a gente tem seguido. A gente tem, tudo que a gente tem criado lá de novos fóruns, novos espaços, a gente tem aberto participação. Né? Você hoje é o presidente, como CONFAP, do Conselho de Administração do CGE. Né? Então, tem vários colegiados, né, do âmbito das instituições, do MCTI, que o CONFAP, o CONSECT, tem assento. Né? Então, a gente leva essa reivindicação, né? Lembrando que sempre que quando você põe mais um, né, por uma questão de... Tem todo um estudo de aumento, de ampliação de membro. Sabendo isso, dependemos de posicionamento jurídico, de legislações de colegiados. Não é uma coisa simples, não é uma decisão do ministro. Não é uma decisão do ministro. Né? Então, a minha sugestão formaliza, a gente vai tratar lá internamente como pode ser analisado. Mas eu concordo com o que o Marcelo colocou. Eu acho que passa por alteração da lei. Tá aí, aproveita a medida provisória como jabuti lá. Professor Ramiro, palavra aqui. Só fazer uma consideração, até porque eu tive muito envolvido no processo da ciência e tecnologia até 2002, depois me afastei um pouco, quase 2 décadas, acompanhava de longe, né, até voltar a dirigir a Fundação Araucária agora em 2019. O quadro institucional do fomento à ciência e tecnologia no país, do final dos anos 90, quando o Pacheco estava lá como secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, quando se criaram muitos dos fundos que hoje existem, e, aliás, o FNDC já existia desde 67, né? Mas o quadro institucional, com a consolidação das FAPs, é totalmente diferente. Né? Hoje, o quadro institucional de fomento à ciência e tecnologia do país é totalmente diferente. Então, eu acho que o grande novo na ciência e tecnologia do país hoje é o CONFAP. O CONFAP realmente é o novo na ciência e tecnologia do país. E o ministro sabe disso. Né? Então, não há condições de executar
fomento à ciência e tecnologia de forma rápida, com mérito, né? Com mérito, se não for em parceria com as FAPs. Então, para isso, o que nós precisamos não é o dia, o ministro nos provoque, eu acho que nós temos que constituir uma força-tarefa, Ministério e Confap, para ver como é que nós vamos realmente fomentar juntos. É claro que o FNDCT tem muitos recursos, mas nós temos que fomentar juntos, né? Tem toda a estrutura do Ministério de Ciência e Tecnologia, essas instituições excepcionais que nós temos aqui, CNPq, a CAP está no Ministério da Educação, né? Mas o CNPq, a FINEP, e essas estruturas todas, mas o CONFAP é um novo. E o CONFAP hoje tem muita consistência. Quer dizer, as FAPs têm. Quer dizer, quando a Araucária foi criada, em 99, até estava como secretário naquela época, nós fomos a 9ª ou 10ª instituição. Hoje nós estamos aí com 27. E algumas instituições muito consolidadas. Eu vou dizer para vocês que a nossa está consolidada, vai melhorar muito. Mas temos uma instituição consolidada assim, com a FAPERGS, com a FAPESC, com as outras FAPs que estão aí cada vez mais se consolidando. Então, esse é o novo. Eu acho que nós temos que aproveitar, ministro, um momento, né, esse momento agora, desses próximos meses, para nós criarmos esse arcabouço que possa realmente consolidar essas relações. Né? Muito bem. O Marcelo quer dar uma boa notícia aqui. Não, fique à vontade, professora Zaira. Eu tenho uma pergunta adicional, um comentário adicional para fazer. Ministro, eu tenho uma boa notícia aqui, que acabou de sair no Diário Oficial, o resultado do edital do Ministério da Economia referente ao Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA. Então, a proposta vencedora foi a Fundação Universitas do Estado do Amazonas, no consórcio IPT-USP. E a estimativa é de terem um contrato de gestão pronto até o final do ano. Então, teríamos mais uma organização social localizada aqui na Amazônia. IPT. Muito bem, ótima notícia. Em relação à nossa parceria com o CNPq, eu gostaria... Falha comigo, com os outros parece que não falha, né? Comigo está falhando. Eu gostaria também de relatar uma nova parceria que nós estamos estabelecendo com o CNPq, que é o desenvolvimento de um novo sistema de gestão de projetos. O CNPq iniciou um trabalho de desenvolvimento de um sistema que provavelmente sucederá à plataforma integrada Carlos Chagas, em parceria com a RNP, e é um sistema muito interessante, muito, né, moderno e bastante apropriado para a gestão de projetos, que o CNPq faz e as FAPs também fazem. Quando esse sistema foi apresentado na reunião do CD, do Conselho Deliberativo do CNPq, eu percebi que havia uma oportunidade de ampliação desse sistema para atender também às necessidades das FAPs. Nós constituímos um grupo de trabalho e pelo CONFAP, nesse grupo estamos eu, o Robson, o Fábio, o André, a Valmara e o Heraldo da FAPESP, o servidor da FAPESP. Mais alguém que eu esqueci? Não, acho que são esses. Nós já tivemos 2 reuniões com o diretor Og. A última foi terça-feira agora, essa semana. E o sistema já está bem avançado, né? Já tem um MVP, né? Pelo menos até a etapa de submissão de propostas, e agora está sendo desenvolvida até o final do ano a etapa de avaliação de propostas. E estamos bastante assim, animados com isso e com a possibilidade de que esse trabalho venha atender também as necessidades das FAPs. Já conversamos com o professor Evaldo e ele foi totalmente favorável, a professora Zaira também. Estamos trabalhando num documento, né, com a Regina, que é a chefe de gabinete do professor Evaldo, e um documento de colaboração com o FAP, CNPq, para desenvolvimento desse sistema, e dialogando com a RNP também,
que provavelmente vai poder, né, continuar esse desenvolvimento e possivelmente, né, ampliando o escopo, ampliando a atuação aí e atendendo também as necessidades das FAPES que assim desejarem, né? Não vai ter nenhuma obrigação, ninguém vai ter obrigação de aderir a um sistema integrado. Eu acho que a possibilidade de termos um sistema integrado traz várias possibilidades enfim, coleta de dados de uma forma mais sistemática, de uma forma mais simples, de uma forma mais rápida. Então, eu particularmente estou muito animado, entusiasmado com essa possibilidade, já que pelo levantamento que eu fiz nas FAPES, a maioria das FAPES está descontente com o seu sistema de gestão. A média de 0 a 10 foi de 6,2, 6,4, a nota que os presidentes atribuíram ao seu sistema de gestão. E, portanto, temos aí um problema, uma dor e uma oportunidade. Estamos tentando conduzir essa oportunidade para que a gente tenha o melhor resultado possível. Bortolini, por favor. Para te perguntar, isso é para gestão de bolsas ou para gestão de tudo? Convênios também? Gestão de tudo. Bolsas, convênios, tudo. É uma plataforma que substituirá a PICC, né? Plataforma Integrada Carlos Chagas. Não, convênio está no Mais Brasil, né? Claro, mas... não é exato. Tudo bem. Convênios é Mais Brasil, mas a execução lá na ponta, o Centelha está no nosso sistema. Tecnova está no nosso sistema. Para nós, com a FINEP, o convênio é Siconv. No momento, é Plataforma Mais Brasil agora. No momento que o recurso chega na fundação, a execução é pelo nosso sistema próprio, né? A chamada, a recepção dos projetos e o acompanhamento. É para isso. É para essa etapa que esse sistema vai servir. Então, esperamos ter novas informações em breve. Mas esse era o relato que eu queria fazer. Alguma pergunta adicional aqui ao CNPq? Professor Azeira, só uma dúvida. As bolsas do Programa de Fixação de Jovens Doutores, todas as FAPES têm que concluir o edital até dezembro para poder empenhar o recurso? Isso? Se não fizer isso, não vai ter a garantia? Tem que ter a relação dos bolsistas selecionados até dezembro, é isso? É isso, né? A gente está pedindo isso porque para começar a pagar as bolsas, né? É um recurso que ele foi, inclusive, garantido, ele foi mantido, mesmo aí com a medida provisória. Então, era muito importante que a gente comece a pagar em dezembro. É claro que, havendo alguma intercorrência, uma ou outra fundação tem falado com a gente, né? Nós vamos analisar. Mas o pedido nosso é que, de fato, se inicie a contratação em dezembro, tá? Que a gente faça o programa rodar em dezembro, implementando as bolsas. Claro que estamos lá abertos para discutir alguma dificuldade que vem, mas pelo menos a maioria conseguindo já mostra que o recurso está usado, isso é importante. A implementação dele agora. Muito bem. E 600 desse ano já efetivados, 900 milhões é CNPq. Então, o comprometimento esse ano, a execução, por mais que fiquem restos a pagar no CNPq, é complexo, né? Ou seja, 2/3, 1/3 do recurso do FNDCT desse ano foi CNPq, um compromisso com a comunidade acadêmica. Então, nós temos que ter esse compromisso de execução.